O amor silencioso existe e é mais comum do que se imagina. Você já sentiu que alguém te ama, mas nunca teve coragem de dizer? Talvez tenha sido aquele olhar que durou meio segundo a mais, ou o jeito como essa pessoa sempre parece estar por perto quando você mais precisa. E mesmo que nenhum "eu te amo" tenha sido pronunciado, algo dentro de você sussurra: tem algo aí. Segundo Carl Jung, o que é reprimido em nosso consciente encontra maneiras criativas e inconscientes de se manifestar. E isso vale especialmente para o amor. Na verdade, estudos indicam que 90% das pessoas que sentem um amor profundo em segredo jamais declaram esse sentimento, seja por medo da rejeição, insegurança ou pura confusão interna. Esse amor se esconde, mas não se apaga. Jung mergulhou fundo nessa dimensão invisível das emoções. Para ele, sentimentos não desaparecem quando ignorados. Eles se transformam em sinais, gestos, sincronicidades e até sintomas. E é justamente isso que vamos explorar juntos neste vídeo. Você está prestes a descobrir os 13 sinais mais comuns que indicam que alguém pode estar secretamente apaixonado por você. Mas atenção! Esses sinais nem sempre são óbvios. Eles habitam as entrelinhas, surgem quando a razão cochila, e às vezes são tão sutis quanto uma brisa, mas carregam a força de um furacão emocional. Por isso, antes de desistir de um amor não declarado, ou de ignorar o que parece nada demais, talvez valha a pena olhar com mais cuidado. Este vídeo é um convite à escuta profunda, um olhar mais atento para aquilo que não se diz, mas se sente. E talvez, ao final dessa jornada, você perceba que o amor não precisa de palavras para existir, mas precisa de coragem para ser vivido. Projeção inconsciente. O amor disfarçado de provocação ou idealização. Você já percebeu alguém te elogiando de forma inesperadamente específica, como se cada detalhe seu fosse observado com uma atenção rara? Ou talvez aquela pessoa que vive te provocando, como se encontrasse sempre um jeito de chamar sua atenção, mesmo que disfarçadamente? Carl Jung chamava isso de projeção. Quando sentimentos profundos não são aceitos ou compreendidos pelo consciente, o inconsciente encontra outras formas de expressá-los. E o amor, quando não pode ser assumido, costuma se disfarçar de brincadeiras, de ironias, de admiração camuflada. A pessoa projeta em você aquilo que não consegue assumir dentro de si mesma. Pode parecer que ela exagera ao falar bem de você, ou que te desafia o tempo todo, mas na verdade, ela está em conflito com algo mais profundo, o sentimento que a mente tenta negar, mas que o inconsciente insiste em revelar. Essa projeção pode surgir em elogios carregados de emoção ou em críticas sutis que escondem o desejo de conexão. É como se o amor precisasse usar máscaras para sobreviver, e cada máscara escolhida revela, sem querer, a intensidade do que se tenta ocultar. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Isso vale também para os afetos. O que não ousamos amar, acabamos projetando no outro, esperando que ele carregue por nós a emoção que não conseguimos sustentar. Você já sentiu que alguém te provocava só para estar mais perto? Ou que te elogiava como quem não sabe mais onde esconder o sentimento? Talvez não seja apenas simpatia. Talvez seja amor tentando encontrar uma brecha para existir. Aproxima-se e depois se afasta. A dança da ambivalência emocional. Sabe aquela pessoa que parece se aproximar com intensidade, criar conexões profundas, mas de repente recua sem motivo aparente? Esse movimento contraditório pode ser um sinal de algo mais profundo do que simples indecisão. Na psicologia analítica, Jung nos ajuda a entender esse padrão como expressão de um conflito interno entre desejo e medo. É como se houvesse duas forças opostas dentro da pessoa. Uma que quer se entregar e outra que teme ser ferida. O resultado? Um ciclo de aproximação e afastamento constante. Esse tipo de comportamento está frequentemente ligado ao apego ambivalente, um padrão emocional que nasce de experiências passadas, onde o afeto vinha sempre acompanhado de insegurança ou rejeição. Assim, mesmo que o sentimento seja verdadeiro, a pessoa sente medo de se vulnerabilizar. Ela se aproxima quando sente esperança, mas se afasta quando o medo toma conta. Jung acreditava que emoções intensas reprimidas acabam se manifestando de maneira irregular. O afeto está ali, mas como não é aceito pelo consciente, ele se revela em comportamentos contraditórios. O sim e o não se alternam na mesma dança silenciosa. Às vezes, essa pessoa até deseja ser compreendida, mas não consegue sustentar o próprio desejo. Então ela recua, se fecha, desaparece por um tempo, não por falta de sentimentos,
mas porque não sabe como lidar com eles. Você já viveu isso? Já se perguntou por que alguém parecia tão presente e, de repente, se fez ausente? Nem sempre é desinteresse. Às vezes, é o medo de amar que fala mais alto. E esse medo costuma gritar através do silêncio. Pequenos gestos de cuidado. Quando o amor se revela em atitudes silenciosas, nem todo amor é feito de palavras. Aliás, os sentimentos mais profundos costumam se esconder nos detalhes que quase ninguém vê. Como quando alguém antecipa suas necessidades, resolve um problema seu sem alarde, ou oferece ajuda sem esperar reconhecimento. Esses pequenos gestos, muitas vezes ignorados pela pressa do cotidiano, podem ser a forma mais pura de carinho genuíno. São atitudes que revelam o quanto alguém está atento ao seu bem-estar, mesmo que nunca tenha declarado amor de forma direta. Jung acreditava que os afetos não expressos encontravam caminhos simbólicos para emergir, e o cuidado silencioso é um desses caminhos. É como se o inconsciente dissesse: eu gosto de você, mas não sei como dizer. Essa pessoa talvez não saiba como verbalizar o que sente, mas ela demonstra em ações. Ela aparece com algo que você precisava sem ter pedido. Oferece o que você nem sabia que faltava. Cria conforto onde antes havia incômodo. E tudo isso sem fazer alarde, sem esperar aplausos. Num mundo onde as declarações se fazem em voz alta, há quem ame com gestos discretos, como uma xícara de chá deixada ao lado da cama, um lembrete enviado sem motivo, ou uma presença constante nos momentos em que você mais precisa de alguém. O verdadeiro afeto muitas vezes se esconde no silêncio das ações, e se você olhar com atenção, poderá perceber que o amor silencioso já cuida de você há muito tempo. Coincidências repetidas e sincronicidade, quando o acaso tem um propósito. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem cruzar seu caminho o tempo todo, como se o destino insistisse em colocá-las por perto? Talvez vocês frequentem os mesmos lugares, tenham interesses parecidos ou se encontrem de forma acidental, com uma frequência difícil de ignorar. Para Carl Jung, isso não é simples coincidência. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade. Acontecimentos que não possuem uma conexão causal evidente, mas carregam um significado simbólico profundo. É como se o inconsciente coletivo, essa rede invisível que conecta todos nós, estivesse orquestrando encontros que a razão não pode explicar. Quando alguém está secretamente apaixonado por você, é comum que essas sincronicidades se intensifiquem. Essa pessoa pode surgir em momentos inesperados, compartilhar vivências semelhantes ou revelar afinidades que surpreendem até os dois envolvidos, como se algo além da lógica estivesse aproximando vocês repetidamente. Esses encontros não são aleatórios. Eles têm o poder de tocar áreas sensíveis da alma, despertar emoções escondidas e reforçar um laço que, embora não declarado, já existe em nível inconsciente. Jung dizia que quando algo nos impacta de forma significativa, nosso inconsciente registra esse evento como símbolo. E símbolos, ao contrário de palavras, não mentem. Eles falam direto com a alma. Uma sincronicidade pode ser o símbolo de uma conexão emocional não dita, mas intensamente sentida. Será mesmo só coincidência? Ou o universo está tentando te dizer algo que você ainda não teve coragem de ouvir? Quando o mesmo nome, a mesma presença, os mesmos sinais continuam aparecendo, talvez seja o amor batendo a porta de forma silenciosa e significativa. Linguagem corporal involuntária. O corpo revela o que o ego tenta esconder. O corpo fala, mesmo quando a mente tenta disfarçar. Os gestos, olhares e reações corporais entregam verdades que o consciente gostaria de esconder. É através da linguagem não verbal que muitos sentimentos reprimidos acabam se manifestando. E o amor secreto não foge a essa regra. Olhares prolongados, sorrisos involuntários, toques sutis e mudanças no tom de voz são alguns dos sinais mais reveladores. Às vezes, a pessoa parece nervosa perto de você, mexe nas mãos, evita ou busca o contato visual com intensidade incomum. Tudo isso pode ser expressão direta do inconsciente tentando se comunicar por meio do corpo. Jung acreditava que o inconsciente não apenas sonha, ele habita o corpo. Emoções contidas se tornam tensões musculares, posturas específicas, gestos repetitivos. E, no campo afetivo, isso se revela com clareza quando há sentimentos que a pessoa não consegue ou não quer verbalizar. É como se o corpo, mais honesto do que a mente, entregasse o segredo antes que ele seja confessado. A pessoa pode até dizer que não sente nada,
mas seus olhos suavizam quando te olham. Sua postura se abre, mesmo que sua fala tente parecer indiferente. O corpo não mente. Ele é o mensageiro do inconsciente. E quando alguém está secretamente apaixonado, o corpo sussurra aquilo que o ego ainda não está pronto para admitir. Você já notou como certas pessoas mudam perto de você? Como seus gestos se tornam mais delicados? Como a energia ao redor parece diferente? Talvez seja o amor se expressando, não com palavras, mas com a verdade silenciosa da presença física. Seu nome aparece constantemente nas conversas, o reflexo de quem ocupa espaço demais no pensamento. Existe algo de especial na forma como pronunciamos certos nomes. Às vezes, quase sem perceber, mencionamos uma pessoa várias vezes ao longo de uma conversa. Ela entra nos exemplos, nas histórias, nos comentários mais triviais, como se habitasse nossa mente de maneira constante. Quando alguém está secretamente apaixonado por você, o seu nome costuma aparecer nos diálogos com uma frequência sutil, mas reveladora. E não é apenas a repetição. É o tom com que ele é dito, muitas vezes mais suave, mais íntimo, como se houvesse uma reverência inconsciente ao pronunciar aquilo que representa um sentimento guardado. Jung via o nome como uma espécie de símbolo carregado de energia psíquica. E quando esse símbolo é ativado frequentemente, ele revela o quanto a pessoa está presente no mundo interno de quem o repete. O mais interessante é que isso nem sempre é intencional. A mente racional pode até não admitir o sentimento, mas o inconsciente encontra formas de expressar o que está latente, e um dos caminhos mais naturais é a linguagem. Talvez você já tenha escutado seu nome em situações improváveis, ou percebeu que alguém o menciona mesmo quando o assunto não tem ligação direta com você, como se houvesse uma necessidade interna de manter sua presença viva, mesmo na ausência física. Essas menções não são por acaso. Elas denunciam um afeto que ainda não encontrou espaço para ser nomeado com clareza, mas que já encontrou abrigo na alma de quem sente. Porque quando alguém está sempre na sua fala, é sinal de que está ainda mais presente no seu coração. Pequenos sinais de ciúmes. Quando a emoção escapa sem permissão. Você já falou de outra pessoa e, de repente, percebeu uma mudança sutil no rosto de alguém? Um silêncio repentino, uma brincadeira com tom amargo, um comentário irônico, ou simplesmente um olhar que parece fugir do seu. Esses pequenos gestos podem revelar muito mais do que aparentam. Quando alguém sente algo por você, mas ainda não teve coragem de confessar, o ciúme se torna uma das primeiras emoções a escapar. Não por controle, mas justamente pela falta dele. Carl Jung nos lembra que as emoções reprimidas não desaparecem. Elas buscam saída por frestas que o ego não consegue fechar. E o ciúme, nesse contexto, é como um alarme involuntário. Ele soa quando alguém ameaça ocupar o espaço emocional que a pessoa ainda não reivindicou, mas deseja intensamente. A pessoa pode brincar dizendo que não se importa, pode até incentivar suas histórias, fingindo desinteresse. Mas se você observar bem, vai perceber a tensão nas palavras, o desconforto mal disfarçado, o esforço em manter a compostura. É como se, por dentro, algo gritasse: "Você é importante para mim, mas eu não sei como te mostrar isso sem me expor." O ciúme, nesses casos, não é possessivo, é revelador. Mostra que existe algo mais forte sendo contido, uma vontade de estar ao seu lado, uma insegurança silenciosa de perder um lugar que nunca foi oficialmente conquistado, mas já é emocionalmente ocupado. Você já percebeu alguém ficar diferente quando você fala de outra pessoa? Talvez não tenha sido indiferença, talvez tenha sido um amor quieto, se defendendo como pode do medo de não ser correspondido. Presença constante nos seus sonhos, quando o inconsciente revela o que a razão não explica. Há pessoas que aparecem nos nossos sonhos com frequência inquietante, mesmo que o contato com elas na vida real seja limitado, mesmo que nada de extraordinário pareça justificar sua presença onírica, elas continuam surgindo, noite após noite, como se carregassem uma mensagem. Segundo Carl Jung, os sonhos são uma forma privilegiada de comunicação do inconsciente. Eles revelam aspectos reprimidos, desejos ocultos e conexões emocionais profundas. Quando alguém aparece repetidamente em seus sonhos, ou quando você aparece nos sonhos de outra pessoa, isso pode ser um reflexo simbólico de uma ligação psíquica que ultrapassa a lógica racional. O inconsciente não conhece censura. Ele revela o que o ego tenta esconder. E se existe um amor não declarado entre duas pessoas, é comum que essa energia emocional transborde nos sonhos, onde o controle consciente não interfere. Jung também falava do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique, onde experiências simbólicas universais são compartilhadas. Às vezes,
Sonhar com alguém pode indicar não apenas uma lembrança, mas uma espécie de chamado dessa conexão energética que se forma entre almas sintonizadas. Talvez você já tenha sentido isso. Acordou com a sensação estranha de que o sonho era mais real do que a própria vigília, ou ficou com aquela pessoa na mente o dia todo, mesmo sem motivo aparente. Pode ser o inconsciente tentando te mostrar algo que a razão ainda não entendeu, mas o coração já reconheceu. Nem tudo o que sentimos pode ser provado, mas tudo o que é sentido profundamente busca uma forma de ser vivido, e às vezes, o amor começa nos sonhos, porque ali, ninguém precisa esconder o que sente. Espelhamento inconsciente, quando o outro começa a refletir quem você é. Já notou alguém começar a usar suas expressões favoritas? Adotar hábitos que antes eram só seus? Ou até mudar o jeito de pensar, de falar e até de ver o mundo, depois de passar tempo ao seu lado? Esse fenômeno é conhecido como espelhamento inconsciente, e ele acontece com frequência quando existe uma conexão emocional profunda. Segundo Carl Jung, quando duas almas se aproximam, é comum que uma comece a refletir aspectos da outra, não por imitação consciente, mas como uma fusão sutil de campos psíquicos. A pessoa que está secretamente apaixonada por você pode, sem perceber, começar a absorver seus gestos, suas ideias, seu ritmo. Isso não é manipulação, nem esforço deliberado. É um tipo de sintonia, como se, ao se conectar com você, ela começasse a integrar partes suas em sua própria identidade. Esse espelhamento pode se manifestar em pequenos detalhes. De repente, ela começa a ouvir suas músicas preferidas, repete palavras que você costuma usar, se interessa pelos mesmos temas, ou até muda de opinião após conversas com você, porque seu olhar passou a ser um ponto de referência emocional. Jung dizia que encontrar o outro é, em algum nível, reencontrar a si mesmo, e quando há amor, mesmo que calado, essa busca pelo outro se torna também uma busca por completude interna. Espelhamos o que nos toca, o que nos transforma, o que desejamos integrar. Você já percebeu alguém se transformando ao seu redor, mudando sutilmente para se alinhar a quem você é? Talvez isso não seja coincidência, talvez seja a alma dela tentando caminhar ao lado da sua, mesmo sem dizer uma só palavra. A máscara emocional, a frieza que esconde um coração em chamas. Algumas pessoas agem com aparente indiferença, fazem piadas em momentos sensíveis, ironizam situações afetivas, demonstram uma leve frieza, como se nada as tocasse de verdade. Mas será mesmo? Carl Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para interagir com o mundo. Ela serve para proteger nossa essência, mas também pode nos afastar daquilo que sentimos de verdade. E quanto mais intenso o sentimento, maior pode ser o medo de demonstrá-lo. É por isso que quem sente demais, muitas vezes se disfarça, veste a armadura do humor, finge que não se importa. Exagera no desapego, não porque não ama, mas porque teme a vulnerabilidade que o amor traz. Essa pessoa talvez tenha aprendido, ao longo da vida, que demonstrar afeto é um risco, que quem se abre demais se machuca. Então ela esconde, ri quando queria chorar, zomba quando queria abraçar, e se afasta quando tudo o que deseja é se aproximar. Mas no fundo, essa máscara emocional não é frieza verdadeira. É um mecanismo de defesa, um pedido velado de cuidado, um escudo que diz, não se aproxime demais, ou você vai ver quem eu sou de verdade. E isso me assusta. Jung dizia que ninguém pode usar a máscara por muito tempo sem esquecer quem é debaixo dela. E o amor, por mais que seja silenciado, continua ali, esperando a hora certa para se revelar, mesmo por trás da ironia, mesmo por trás da pose de desinteresse. Então, se você sente que alguém esconde algo sob uma camada de humor ou frieza, talvez não seja desdém, talvez seja proteção. E por trás dessa proteção, um coração aceso, apenas com medo de queimar. Testes emocionais disfarçados. Quando a brincadeira revela a verdade. Você já percebeu alguém fazer comentários sutis sobre relacionamentos? Ou te provocar com perguntas ambíguas, como quem testa o terreno antes de avançar? Essas pequenas provocações nem sempre são tão inocentes quanto parecem. Elas podem ser tentativas inconscientes de medir o seu sentimento, sem precisar se expor diretamente. É como se a pessoa estivesse dizendo, se eu me mostrar demais, será que você vai me rejeitar? Carl Jung afirmava que nosso inconsciente se manifesta em padrões simbólicos, e os testes emocionais são uma forma simbólica de buscar segurança. Quando alguém está apaixonado, mas teme a rejeição, é comum que use o humor, a ironia ou situações hipotéticas como escudo. Por exemplo,
A pessoa pode dizer, tenho um crush novo, sabia? E observar sua reação com atenção. Ou fazer perguntas sobre o tipo de pessoa que você gosta, enquanto tenta manter o tom leve, mas por dentro, ela está em estado de alerta emocional. Cada resposta sua será interpretada como um sim ou um não disfarçado. Esses testes não são jogos de manipulação. São estratégias de defesa de um afeto vulnerável. A pessoa quer saber se existe reciprocidade, mas não quer se ferir. Então ela esconde a intenção atrás de brincadeiras, esperando que você revele algo que a encoraje a sair da sombra. Jung dizia que a alma só se abre quando se sente segura, e esses testes são, no fundo, convites velados para essa segurança surgir, porque o amor, mesmo disfarçado de provocação, continua sendo amor. Só está pedindo um espaço seguro para se manifestar. Presença nos seus momentos difíceis. O cuidado que não precisa ser chamado. Existem pessoas que sempre aparecem quando você mais precisa, mesmo sem você dizer nada. Elas sabem quando algo não vai bem, enviam uma mensagem no momento exato, estendem a mão em silêncio, oferecem apoio com um olhar ou uma palavra simples, mas profundamente acolhedora. Esse tipo de presença não é comum. Ela carrega uma sensibilidade rara, a capacidade de perceber o outro em sua dor, sem invadir, sem cobrar, apenas estando ali. Carl Jung via esse movimento como uma manifestação profunda de conexão psíquica. Quando alguém está emocionalmente ligado a você, mesmo que inconscientemente, ela sintoniza sua frequência, percebe suas variações de humor, capta suas quedas de energia e se mobiliza, ainda que sem compreender racionalmente o porquê. Esse cuidado silencioso não surge do nada. Ele é um sinal claro de afeto, de um amor que talvez ainda não tenha encontrado coragem para se declarar, mas que já se manifesta em gestos que falam muito mais do que palavras. Estar ao lado de alguém na dor exige empatia verdadeira, e é justamente nos momentos de vulnerabilidade que o amor oculto se revela com mais intensidade. Porque quem se importa de verdade não desaparece quando tudo desmorona. Pelo contrário, se faz presente, mesmo que em silêncio. Jung dizia que a alma precisa de companhia, não de explicações, e essa presença discreta, que aparece sem ser chamada, é a maior prova de que você importa, muito mais do que imagina, porque o amor silencioso cuida mesmo quando não é visto e sustenta mesmo quando não é compreendido. Sua intuição já sente, o saber que antecede as provas. Mesmo sem sinais evidentes, há algo dentro de você que já sabe, um pressentimento, uma sensação que não se explica, mas se impõe. É como se, ao estar perto dessa pessoa, algo em seu campo emocional mudasse. O tempo desacelera, o corpo responde, a respiração se altera, e você simplesmente sente. Carl Jung dava grande valor à intuição, considerando-a uma das principais funções da psique. Para ele, a intuição é uma forma legítima de sabedoria, um saber que não passa pela razão, mas que vem do inconsciente profundo. Quando alguém está apaixonado por você em silêncio, seu próprio inconsciente capta sinais antes que sua mente possa compreendê-los. São microexpressões, tons de voz, pausas, hesitações. E mais do que isso, é a energia do outro que te alcança. A intuição capta o que ainda não foi dito. Ela reconhece por entre os gestos e palavras do cotidiano a vibração de um afeto que ainda não ousou se manifestar. E essa percepção, embora sutil, costuma ser precisa. Quantas vezes você já teve a certeza íntima de que alguém te queria bem, mesmo sem ouvir uma palavra de afeto? Quantas vezes seu corpo soube, antes da sua mente admitir? Jung nos lembrava de confiar nesse saber profundo, porque o inconsciente fala com clareza quando o escutamos com o coração. E quando sua intuição te diz que há amor, mesmo que silencioso, talvez o mais sábio não seja ignorar, mas começar a escutar com mais atenção. Às vezes o que você sente é exatamente o que o outro tenta esconder. E agora, o que fazer com esse sentimento? Depois de perceber todos esses sinais, surge a grande pergunta. E agora, o que fazer com esse sentimento que talvez esteja entre vocês, mas que nunca foi nomeado? Ignorar esses sinais pode parecer mais seguro. Afinal, existe o medo da rejeição, da perda, do constrangimento. Mas também há um risco silencioso, o de deixar escapar uma conexão real, simplesmente por falta de coragem. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos acaba se tornando o destino que nos governa. Ou seja, se não criamos espaço para que o amor se revele conscientemente, ele continuará tentando se manifestar de forma distorcida,
indireta, às vezes até dolorosa, mas a alternativa também exige coragem. Porque criar espaço para o amor silencioso se manifestar não é forçar declarações, nem exigir certezas, é oferecer segurança emocional, é permitir a aproximação verdadeira, sem cobranças, sem máscaras, sem pressa. Talvez isso comece com uma conversa honesta, uma pergunta feita com o coração aberto, um gesto claro que diga: estou aqui, você pode ser quem é comigo. O amor silencioso carrega beleza, mas também carrega dor quando se prolonga demais no não dito. Ele precisa de uma fresta, de um sinal, de um convite, não para explodir em palavras grandiosas, mas para florescer lentamente, em presença real. Você não precisa se declarar, mas pode abrir espaço para que esse amor encontre um caminho, porque no fundo, o amor não quer ser perfeito, ele quer ser vivido. Frase de encerramento do vídeo: Silent love always finds a way. Que esse seja um convite à coragem emocional, ao risco da verdade e ao poder de um amor que, mesmo em silêncio, insiste em encontrar você. Conclusão: o amor foi feito para ser vivido, não apenas imaginado. Ao longo desta jornada, mergulhamos em 13 sinais que revelam um amor que talvez ainda não tenha sido dito, mas que já se faz sentir em cada gesto, olhar e silêncio. Falamos sobre a projeção inconsciente, os movimentos ambivalentes, os gestos silenciosos de cuidado. Exploramos os sonhos, as sincronicidades, o ciúme contido, a linguagem corporal, a intuição. Cada um desses sinais é uma fresta por onde o amor tenta se manifestar, mesmo quando o medo cala a boca e endurece o coração. Jung nos ensinou que tudo aquilo que não chega à consciência retorna sob a forma de destino. E talvez, deixar um amor em silêncio por tempo demais seja uma forma de destino não vivido. Uma história que poderia ter sido escrita, mas ficou apenas no rascunho da alma. Por isso, mais do que interpretar sinais, o convite é para que você sinta. Sinta o que vibra em você diante de tudo isso. Sinta o que seu corpo, sua memória, sua intuição dizem sobre aquela pessoa que talvez, em silêncio, esteja te amando. E se isso tocar algo dentro de você, então talvez seja hora de deixar o silêncio se transformar em gesto, em escuta, em presença. Porque o amor, mesmo quando começa oculto, só se realiza quando encontra coragem para existir no mundo real. E se você sentiu verdade neste vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem também precisa ouvir essas palavras. Pode ser que, entre esses compartilhamentos, 2 corações silenciosos finalmente se encontrem. Silent love always finds a way. E às vezes, tudo o que ele precisa é de alguém que escolha escutar.